Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Deus conhece o peso que você carrega e a dor de quase ter vencido. E hoje, Ele quer renovar sua esperança. Às vezes, o que mais dói não é perder, é quase ter conquistado. É ver o sonho escorregando pelos dedos quando você já podia senti-lo. É plantar com as mãos sangrando, regar com lágrimas e ainda assim não ver nenhum broto. Mas eu tenho uma notícia que vai mudar tudo o que você pensa sobre as estações da sua vida. Existe uma lei espiritual que garante que quem semeia com lágrimas, com cânticos de alegria, colherá. Hoje, você vai descobrir que as suas lágrimas não foram desperdiçadas. Cada gota que caiu no solo da sua oração, cada suspiro que se transformou em súplica, cada noite que você passou clamando, tudo isso foi semente. E chegou a hora da colheita que vai surpreender até você mesmo. Salmo 126, versículos 5 e 6. Não é apenas uma promessa, é uma garantia selada com sangue. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Imagine essa cena. Um homem caminha pelo campo. Suas mãos estão calejadas, seus olhos estão vermelhos, mas ele não para de plantar. Cada semente que ele joga na terra é molhada pelas lágrimas que escorrem do seu rosto. Ele planta chorando, mas ele planta. Ele semeia em dor, mas ele semeia. E o que ele não sabe é que cada lágrima que cai junto com a semente está multiplicando a colheita que está por vir. Talvez você se identifique com esse homem. Talvez você tenha passado anos semeando em lágrimas, orações que parecem não ter resposta, esforços que parecem não dar fruto, sacrifícios que parecem não ser reconhecidos. Você planta, planta, planta e nada. A terra parece estéril, o céu parece de bronze, e você começa a se perguntar se vale a pena continuar. Mas eu quero te contar algo que vai incendiar sua fé. Existe uma diferença entre plantar com lágrimas e plantar em lágrimas. Plantar com lágrimas é quando você está triste porque não vê resultado. Plantar em lágrimas é quando você está tão desesperado por uma resposta que cada semente carrega a intensidade da sua súplica. O salmista não fala de pessoas que choram porque perderam. Ele fala de pessoas que choram porque estão plantando. Elas não choraram porque desistiram. Elas choraram porque continuaram acreditando, mesmo quando tudo parecia impossível. Você sabe o que são lágrimas espirituais? São aquelas que caem quando você está orando por algo que é maior que você, quando você intercede por um filho que se perdeu, quando você clama por uma restauração que parece impossível, quando você suplica por uma cura que os médicos já disseram que não tem. Essas lágrimas não são sinais de fraqueza, são sinais de fé desesperada. E existe algo sobrenatural sobre lágrimas misturadas com sementes. Quando você planta uma oração regada com lágrimas, você não está apenas lançando uma semente. Você está liberando uma força espiritual. Você está dizendo para o céu: Senhor, isso é tão importante para mim que eu estou disposto a regar com a minha própria dor. Deixe-me te contar sobre uma mulher que conheci. Ela tinha um filho viciado em drogas. Por 10 anos, ela plantou orações em lágrimas. Todas as noites, ela se ajoelhava no quarto e chorava diante de Deus. Ela plantava versículos, plantava promessas, plantava súplicas. E por 10 anos nada mudou. O filho continuava nas drogas, continuava na violência, continuava perdido. Ela poderia ter desistido. Ela poderia ter parado de plantar. Mas ela entendeu algo que poucos entendem. A colheita não depende apenas da semente. Depende da qualidade das lágrimas que a regam. E ela continuou plantando, continuou chorando, continuou acreditando. No 11º ano, aconteceu algo que ninguém esperava. O filho chegou em casa uma noite e disse: Mãe, eu quero parar. Eu não aguento mais essa vida. Não houve intervenção, não houve terapia, não houve tratamento. Apenas o poder de uma semente que foi regada com lágrimas por 11 anos. Hoje, esse jovem é pastor. Ele tem uma família, ele tem um ministério e ele diz: Eu sei que estou aqui porque minha mãe plantou em lágrimas.
A colheita foi tão abundante que ela colheu não apenas um filho restaurado, ela colheu uma família inteira, uma geração inteira. Isso é o que acontece quando você planta em lágrimas. Você não colhe apenas o que plantou, você colhe multiplicado. Você colhe com juros compostos. Você colhe de forma que surpreende até você mesmo. Mas aqui está o segredo que muitos não entendem. Existe uma diferença entre lágrimas de desespero e lágrimas de esperança. Lágrimas de desespero são aquelas que caem quando você não acredita mais. Lágrimas de esperança são aquelas que caem porque você acredita tanto que dói. Quando Ana estava no templo, orando por um filho, ela chorava. Mas ela não chorava porque havia desistido. Ela chorava porque acreditava que Deus podia fazer o impossível. E quando Eli viu ela orando, ele pensou que ela estava embriagada. Porque quando você planta em lágrimas de esperança, você parece louco para quem não entende. Mas Ana sabia o que estava fazendo. Ela estava plantando uma semente regada com lágrimas de fé. E a colheita foi Samuel, um profeta que mudou a história de Israel. Ela não colheu apenas um filho. Ela colheu uma nação inteira. Talvez você esteja pensando, mas eu já plantei tanto. Eu já chorei tanto. Quando é que vem a colheita? Eu quero te dizer algo que vai acelerar sua expectativa. A colheita não vem quando você merece. A colheita vem quando é o tempo certo. Existe uma lei natural que governa a agricultura. Existe o tempo de plantar e o tempo de colher. E existe uma lei espiritual que governa a oração. Existe o tempo de semear em lágrimas e o tempo de colher em cânticos. O problema é que muitos querem colher na mesma estação que plantam. Eles querem ver o fruto imediato. Eles querem a resposta instantânea. Mas não é assim que funciona. A semente precisa morrer para nascer. A oração precisa ser enterrada para frutificar. As lágrimas precisam ser absorvidas pela terra para que a colheita seja abundante. Você já se perguntou por que Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro? Ele sabia que ia ressuscitá-lo. Ele sabia que o milagre estava a caminho. Então por que as lágrimas? Porque até Jesus entendeu que existe algo poderoso sobre plantar em lágrimas. Ele chorou não por desespero, mas por compaixão. E quando ele plantou aquela oração regada com lágrimas, a colheita foi tão poderosa que Lázaro não apenas ressuscitou, ele se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. E aqui está uma verdade que vai mudar sua perspectiva. Quando você planta em lágrimas, você não está apenas orando por uma situação. Você está mudando a atmosfera espiritual. Você está liberando um poder que afeta não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Pense em Moisés chorando pelos israelitas no deserto. Ele plantava orações em lágrimas, intercedendo por um povo rebelde. E a colheita foi tão abundante que uma geração inteira foi salva da destruição. Ele não colheu apenas perdão, ele colheu uma nação. Pense em Paulo chorando pelos coríntios. Ele plantava cartas em lágrimas, intercedendo por uma igreja problemática. E a colheita foi tão poderosa que aquela igreja se tornou um exemplo para o mundo inteiro. Ele não colheu apenas arrependimento, ele colheu avivamento. Existe algo sobrenatural sobre lágrimas de intercessão. Quando você chora por outros, quando você planta orações regadas com lágrimas de amor, você está liberando uma força que move o coração de Deus. Você está semeando no campo mais fértil que existe, o coração do Pai. Mas deixe-me te contar sobre um tipo especial de lágrimas. As lágrimas de gratidão antecipada. Essas são as lágrimas que caem não porque você está triste, mas porque você está tão grato pela resposta que está vindo, que você não consegue conter a emoção. Quando você planta em lágrimas de gratidão antecipada, você está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor vai responder. Eu sei que a colheita está vindo. E eu estou tão grato que eu choro antes mesmo de ver o resultado. Essas lágrimas aceleram a colheita. Elas fazem com que o céu se mova mais rápido. Teve um homem que estava desempregado há 2 anos. Ele tinha uma família para sustentar. Ele plantava currículos, plantava entrevistas, plantava orações, tudo em lágrimas. Mas ele fez algo diferente. Ele começou a chorar de gratidão antecipada.
Todas as manhãs, ele agradecia a Deus pelo emprego que ainda não tinha chegado. Ele chorava de alegria pela resposta que estava vindo. 3 semanas depois, ele recebeu uma ligação. Não era para um emprego comum. Era para uma posição que ele nem sabia que existia. O salário era 3 vezes maior que o anterior. Os benefícios eram melhores que ele jamais imaginou. E quando ele perguntou ao recrutador como havia encontrado seu nome, a resposta foi: "Eu não sei. Seu nome simplesmente apareceu na minha mente." Isso é colheita de lágrimas de gratidão antecipada. Deus viu aquele homem plantando em lágrimas e disse: "Eu vou surpreender ele. Eu vou dar a ele mais do que ele pediu." E aqui está a promessa que vai explodir sua expectativa. Quando você planta em lágrimas, você não colhe apenas o que plantou. Você colhe feixes. A palavra feixes no original significa abundância multiplicada. Significa que a colheita será tão grande que você vai precisar de ajuda para carregá-la. Imagina isso. Você planta uma oração por cura e colhe não apenas sua cura, mas a cura de toda a sua família. Você planta uma oração por restauração e colhe não apenas seu casamento restaurado, mas sua família inteira reconciliada. Você planta uma oração por provisão e colhe não apenas suas necessidades supridas, mas abundância para abençoar outros. Quando você planta em lágrimas, a colheita vem em feixes, vem multiplicada, vem de forma que você não consegue explicar. Mas existe uma condição para essa colheita. Você precisa continuar plantando, mesmo quando não vê resultado. Você precisa continuar chorando, mesmo quando parece que Deus não está ouvindo. Você precisa continuar acreditando, mesmo quando tudo conspira contra você. O salmista não disse: "Aqueles que semearam com lágrimas." Ele disse: "Aqueles que semeiam com lágrimas." É um presente contínuo. É uma ação que não para. É uma fé que não desiste. Existe uma diferença entre quem planta uma vez e quem planta consistentemente. Quem planta uma vez pode ter uma colheita. Quem planta consistentemente tem colheitas constantes. Quem planta uma vez pode ver um milagre. Quem planta consistentemente vive em milagres. Talvez você esteja numa estação de plantio há muito tempo. Talvez você esteja cansado de chorar. Talvez você esteja questionando se vale a pena continuar. Eu quero te dizer algo que vai renovar sua esperança. A colheita está mais perto do que você imagina. Existe um princípio espiritual que poucos conhecem. Quanto mais você planta em lágrimas, mais abundante é a colheita. E quanto mais tempo você planta, mais surpreendente é o resultado. Deus não está apenas preparando uma resposta para você. Ele está preparando uma colheita que vai compensar todos os anos de plantio em lágrimas. Pense em José. Ele plantou em lágrimas por 13 anos. Traição dos irmãos, escravidão, prisão injusta, tudo regado com lágrimas. Mas quando chegou a colheita, foi tão abundante que ele se tornou governador do Egito. Ele não colheu apenas liberdade, ele colheu autoridade sobre a nação mais poderosa da terra. Pense em Davi. Ele plantou em lágrimas por anos. Perseguição de Saul, exílio, guerra, tudo regado com lágrimas. Mas quando chegou a colheita, foi tão poderosa que ele se tornou o rei mais próspero da história de Israel. Ele não colheu apenas um trono, ele colheu uma dinastia. Pense em Jesus. Ele plantou em lágrimas por toda a vida. Rejeição, perseguição, crucificação, tudo regado com lágrimas. Mas quando chegou a colheita, foi tão gloriosa que ele se tornou o Salvador do mundo. Ele não colheu apenas ressurreição, ele colheu a salvação da humanidade. Quando você planta em lágrimas como Jesus plantou, você colhe como Jesus colheu. Você colhe ressurreição. Você colhe vida nova. Você colhe um futuro que supera todos os sofrimentos do passado. E aqui está a promessa que vai acelerar sua fé. Deus não esqueceu das suas lágrimas. Ele não esqueceu das suas orações. Ele não esqueceu das suas sementes. Tudo está registrado. Tudo está contabilizado. Tudo está germinando. No livro de Apocalipse, João viu algo extraordinário. Ele viu que Deus guarda as lágrimas dos santos em um vaso. Cada lágrima que você derramou em oração,
está preservada diante do trono. Cada gota que caiu junto com uma semente está sendo transformada em colheita. Suas lágrimas não foram desperdiçadas. Elas foram investidas. Elas foram plantadas. E chegou a hora da colheita que vai surpreender até você mesmo. Imagina quando você começar a ver os primeiros brotos. Imagina quando você perceber que aquela oração que você fez chorando está sendo respondida. Imagina quando você descobrir que aquele filho que você intercedeu em lágrimas está voltando para casa. Imagina quando você receber a ligação, o resultado, a notícia que você tanto esperou. Você vai chorar novamente. Mas dessa vez não serão lágrimas de plantio. Serão lágrimas de colheita. Serão lágrimas de alegria. Serão lágrimas de gratidão. E você vai entender que cada lágrima que caiu no passado foi um investimento na alegria do presente. Mas existe algo ainda mais poderoso. Quando você começa a colher, você não para de plantar. Você aprende que a vida cristã é um ciclo constante de plantio e colheita. Você planta uma oração, colhe uma resposta. Você planta uma súplica, colhe um milagre. Você planta uma intercessão, colhe uma transformação. E quando você vê a abundância da colheita, você entende por que as lágrimas foram necessárias. Você entende que não era apenas sobre o que você estava pedindo. Era sobre quem você estava se tornando. Era sobre a fé que estava sendo forjada. Era sobre a intimidade com Deus que estava sendo aprofundada. Cada lágrima que caiu moldou seu caráter. Cada oração que subiu fortaleceu sua fé. Cada semente que foi plantada preparou você para a colheita que está vindo. E quando essa colheita chegar, você vai fazer algo que vai surpreender até você mesmo. Você vai começar a plantar novamente, porque você descobriu que existe uma alegria inexplicável em semear para o reino de Deus. Você descobriu que existe uma satisfação incomparável em ver orações se tornarem realidade. Você vai plantar pela restauração de outros. Você vai plantar pela salvação de famílias. Você vai plantar pela cura de nações. E todas essas sementes serão regadas não mais com lágrimas de dor, mas com lágrimas de alegria antecipada. Pai Celestial, eu venho diante do Teu trono com um coração transbordante de gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vê cada lágrima que derramamos em oração. Obrigado porque o Senhor conta cada semente que plantamos em fé. Obrigado porque o Senhor transforma nosso choro em cântico, nossa dor em alegria, nosso plantio em colheita. Senhor, eu agradeço por cada pessoa que planta em lágrimas neste exato momento. Eu agradeço por cada mãe que intercede por seus filhos. Eu agradeço por cada pai que clama por sua família. Eu agradeço por cada pessoa que não desistiu de acreditar, mesmo quando tudo parecia impossível. Pai, eu declaro que a colheita está chegando. Eu declaro que as lágrimas não foram desperdiçadas. Eu declaro que cada oração regada com choro está germinando. Eu declaro que chegou o tempo de colher com cânticos de alegria. Senhor, eu peço que o Senhor acelere a colheita, que o Senhor surpreenda teus filhos com respostas que vão além das expectativas, que o Senhor dê feixes de bênçãos onde foram plantadas sementes de fé. Obrigado, Pai, porque o Senhor está transformando cada vale de lágrimas em fonte de alegria. Obrigado porque o Senhor está convertendo cada temporada de plantio em estação de colheita. Obrigado porque o Senhor é fiel às tuas promessas. Eu creio que quem semeia com lágrimas, com cânticos de alegria colherá. Eu creio que quem sai chorando enquanto lança a semente, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Senhor, enche nossos corações de expectativa. Enche nossos olhos de visão. Enche nossas mãos de colheita. Que vejamos as sementes que plantamos em lágrimas se transformarem em árvores de alegria. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus da colheita surpreendente. Obrigado porque o Senhor é o Deus da multiplicação sobrenatural. Obrigado porque o Senhor é o Deus que transforma lágrimas em cânticos. Em nome de Jesus, eu declaro que a colheita começou. Em nome de Jesus, eu declaro que os cânticos de alegria estão ecoando. Em nome de Jesus, eu declaro que chegou o tempo da colheita que surpreende.
Glória ao teu nome, Senhor, porque quem semeia com lágrimas, com cânticos de alegria colherá. Amém. Se essa palavra tocou seu coração hoje, declare nos comentários: minha colheita está chegando. Compartilhe com alguém que precisa saber que as lágrimas não foram desperdiçadas. Sua fé pode ser a semente que alguém precisa para continuar plantando. Inscreva-se no canal Jesus Fonte de Milagres e faça parte desta jornada de fé diária. Que Deus transforme suas lágrimas em cânticos, suas orações em respostas, seus plantios em colheitas abundantes. Lembre-se, quem semeia com lágrimas, com cânticos de alegria, colherá. Sua temporada de colheita está mais perto do que você imagina. Te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus e prepare-se para a colheita que vai surpreender até você mesmo.